paz do Senhor, queridos ouvintes. Neste momento, damos início ao episódio do Podcast, um programa idealizado pela Mocidade, da primeira igreja presbiteriana de Itabuna, no estado da Bahia. Louvamos a Deus por este programa, pela sua vida. Já queremos agradecer a você que tem acompanhado com a gente esses estudos. Somos gratos pela sua companhia e audiência. E também a você, talvez seja a primeira vez que esteja ouvindo um episódio do programa, também seja muito bem-vindo. Com esse programa, nós temos seguido uma série de estudos do Evangelho segundo Marcos, desde o primeiro capítulo desse Evangelho até o final, no capítulo 16. Então eu já te convido, se você quiser, a dar uma chegadinha lá no canal do YouTube da nossa igreja, que tem a playlist com todos os episódios, desde o primeiro até agora, e depois até o final com o capítulo 16 também. Bom, quem já nos acompanha aí no programa já me conhece, mas também quero me apresentar para os ouvintes que estão nos ouvindo agora pela primeira vez. Meu nome é Luíse, eu faço parte desta UMP daqui da igreja e o Senhor me concede a graça de participar desse projeto como uma das apresentadoras. E hoje também, como nosso convidado para trazer aqui o nosso estudo, nós recebemos nosso querido Daniel Lopes, que é um adolescente muito abençoado aqui da nossa igreja. Atualmente ele é tesoureiro da UPA e está aqui hoje com a gente para trazer esse estudo. Seja bem-vindo, Dan, que Deus te abençoe. Oi, Luíse. Olá, caros ouvintes. Luíse, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui participando do podcast da UMP, que tem sido grandemente abençoado por Deus. Amém, Dan. Nós que somos gratos também por você ter aceitado o convite. É muito bom tê-lo aqui conosco. Então, ouvintes, vamos para o nosso texto, que hoje é Marcos, capítulo 15, dos versículos 21 até o 32, que diz assim: E obrigaram a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, porém ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então agora está contigo, Dan. Beleza. Então, pessoal, o texto que vamos estudar no episódio de hoje se trata da crucificação. E vamos trabalhar da seguinte maneira: eu vou ler 1 ou 2 versículos e em seguida eu trago uma breve explicação, certo? Então, vamos lá. Vamos começar pelos versículos 21 e 22. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para Gólgota, que significa lugar da caveira. Então, segundo as leis da época, a crucificação tinha que acontecer fora da cidade. E o local era Gólgota, que, como está escrito no versículo 22, significa lugar da caveira. Irmãos, antes de acontecer a crucificação, Jesus foi julgado por Pilatos, que era um representante do governo romano e que também foi 100% injusto com Jesus, e ordenou que seus soldados chicoteassem, e em seguida que o sentenciou para a crucificação. As leis da época diziam que aquele que fosse sentenciado para a crucificação deveria carregar a cruz até a própria Gólgota. E assim foi feito. Colocaram a cruz sobre as costas de Cristo e ele carregou até um certo ponto do percurso, porque ele caiu por conta do peso nas suas costas. Um dos soldados, ao ver Jesus caído no chão, exigiu que outra pessoa carregasse a cruz, ajudando a Jesus. E essa pessoa foi, como está escrito no versículo 21, o Simão Cireneu. No versículo 23 está escrito: deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Pessoal, aqui em Mateus
27 e 34, é dito que tentaram dar vinho com fel a Jesus, que seria uma substância amarga. Porém, aqui em Marcos, é mostrado que essa substância era a mirra, que é uma planta medicinal, que quando a gente mistura com o vinho, se torna uma bebida anestésica. Aqui no livro de Marcos, a gente não vê quem ofereceu a bebida a Cristo. Mas se a gente for no livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 27, está escrito: seguia a numerosa multidão do povo, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Então, provavelmente, uma dessas mulheres teria oferecido a bebida a Jesus. Mas aí você deve estar se perguntando, por que Jesus não quis tomar do vinho com a mirra? Bom, como foi dito anteriormente, a mirra com o vinho se torna uma bebida anestésica. E foi exatamente por esse motivo que Jesus negou, porque ele queria sofrer toda a dor que lhe estava reservada, para assim concluir a sua missão. Dando continuidade, vamos ler o versículo 24 e 25. Então o crucificaram, repartiram entre si as vestes dele, lançaram-lhe a sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. Irmãos, a forma que Jesus foi crucificado se assemelha com a crucificação feita por muitas nações, incluindo o Império Romano. E tem uma frase muito interessante que vale a pena falar aqui a respeito da crucificação, que diz: a pessoa que morre crucificado morre 1000 mortes. Isso se dá pelo fato que a pessoa sofria muito, muito mesmo, ao ter grandes pregos perfurando seus pés e mãos, além de sofrer com dores insuportáveis, dos tendões arrebentados, fortes dores de cabeça, desconforto e muita sede. E na hora terceira, Cristo foi crucificado, passando por todo esse sofrimento para os nossos pecados serem perdoados. Além de ter passado por tudo isso, Jesus teve suas vestes repartidas e lançados à sorte pelos soldados. Entre as vestes estava também a túnica, que foi sorteada para que se cumprisse a profecia de Salmos 22, 18, que diz: repartiram entre si minhas vestes, e sobre minha túnica deitam a sorte. Então, foi cumprida a promessa. Em Lucas 23, 34, está escrito: contudo dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa fala de Jesus pode ser aplicada neste momento, que os soldados estavam lançando a sorte, enquanto o Cordeiro de Deus estava ali, tirando todos os pecados do mundo. Dando continuidade, no versículo 26, é mostrada uma informação que diz: e por cima estava a epígrafe, a sua acusação, o rei dos judeus. Quem ordenou que fosse colocado uma informação no nível acima de Jesus foi Pilatos. Em João 19, 20, essa informação é chamada de acusação. Só que no Evangelho de Mateus, a informação é chamada de acusação, enquanto nos livros de Marcos e Lucas chamam essa informação de epígrafe. As pessoas que não conhecem a palavra acabam realizando críticas pelo fato que a descrição e a informação estão escritas de forma diferente nos 4 evangelhos. Quando você ouvir alguém falando ou criticando desses 4 evangelhos, você pode responder da seguinte maneira: a possibilidade de cada evangelista ter dado a essência do que foi escrito é muito grande. A descrição original pode ter sido, entre aspas, este é Jesus, o rei dos nazarenos. Em Lucas está escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Em Mateus está escrito, este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Aqui no livro de Marcos está escrito, o rei dos judeus. E em João está escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O fato é que não existia necessidade alguma dos evangelistas terem feito a descrição completa do que estava escrito. E uma outra possibilidade de resposta é que as palavras foram escritas em 3 línguas: o grego, latim e aramaico. Por isso, pode ser que cada escrita ocorreu uma abreviação. E agora vamos para o 27 e 28. Está escrito: com ele crucificaram 2 ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda. E cumpriu-se as escrituras, que diz, com malfeitores foi contado. Pessoal, Jesus foi crucificado junto com os ladrões, por ordem de Pilatos. Talvez Pilatos tenha ordenado isso para provocar os judeus. Mas isso iria acontecer de qualquer jeito, para cumprir a profecia que está em Isaías 53, 12. Agora nos versículos 29 e 30.
Os que iam passando blasfemavam dele, mantendo a cabeça, ou seja, balançando a cabeça, e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias reedifica, salve-te a ti mesmo da cruz. Irmãos, de forma rápida, Marcos escreve nesses 2 versículos os transeuntes que passavam naquele momento. Eles passavam balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias edifica, salve de ti mesmo descendo da cruz. Eles continuaram zombando a Cristo pelo fato de eles não acreditar que ele estava ali na cruz para provar o seu amor pelos pecadores. E por isso que devemos estar sempre glorificando o nome de Jesus, porque ele continuou na cruz e assim se tornou o nosso Salvador. Agora vamos ler os 2 últimos versículos. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas, diziam: Salvar os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Pessoal, nesses 2 últimos versículos, Marcos conseguiu nos escrever a reação de ladrões que estavam ao lado de Cristo e os principais sacerdotes e escribas ao ver Cristo naquela situação. Quando eles falam salvar os outros e a si mesmo não pode salvar-se, eles estão automaticamente negando que os milagres que Jesus fez foram para benefício dos outros. Para os escribas, essa fonte do poder era satânica. Se a gente for em Marcos 3:22, isso é escrito: Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possesso por Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que ele consegue expelir os demônios. Ou seja, para os escribas, Beelzebul, ou demônio, não queria ajudá-lo, e por isso Jesus estava, entre aspas, sem poder. Além disso, os escribas não queriam aceitar que Jesus estava passando por todo aquele sofrimento por amor aos pecadores. E em seguida, os sacerdotes diziam: Desça agora da cruz, Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Tudo isso que eles acabaram de falar é uma grande mentira, até porque eles não acreditaram que Jesus havia feito milagres, ressurreição dos mortos, restauração das vistas, cura de outras doenças. O fato é que, mesmo Jesus descendo da cruz, eles não iam acreditar e reconhecer que ele é o nosso Salvador. E como está escrito no versículo 32, até mesmo os ladrões começaram a insultar. Talvez nesse momento Jesus estava ali orando e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Irmãos, todo esse sofrimento que acabamos de estudar, Jesus passou para que todos os nossos pecados fossem perdoados. E como eu disse anteriormente, mas vale a pena lembrar que devemos glorificar o nome de Jesus a todo instante. E agora, para finalizar, ao analisarmos esse texto, a gente pode tirar um ponto muito importante que deve ser levado como aprendizado, que é o fato de Jesus ter sido obediente a Deus a ponto de enfrentar a morte, como está escrito em Filipenses 2, versículo 8. Jesus foi um homem perfeito, obedeceu a Deus e continuou leal, mesmo sofrendo uma morte dolorosa e extremamente violenta. Esse fato resolveu de vez uma questão, que é que qualquer humano pode ser fiel a Deus em qualquer provação que apareça. Então, que a gente possa levar esse aprendizado no nosso dia a dia e que Deus continue nos abençoando. Amém. Amém, Dan. Excelente palavra, viu? Que Deus te abençoe. Foi um ótimo estudo, um texto muito maravilhoso e Deus também te capacitou. Você fez um excelente estudo. Então, novamente, eu te agradeço por ter aceitado o convite. Viu? Muito bom essa interação, o MP com a UPA, né? Então, que Deus te abençoe sempre, Dan. Você e sua família também. Amém. Muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando, abençoando as sociedades, a UPA e o MP, que está sempre trabalhando junto. E é isso. Amém. Então, ouvintes, depois dessa ótima reflexão e palavra, vamos orar para encerrar esse nosso episódio de hoje. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por este episódio e por esta tua palavra que nós tivemos a oportunidade, Senhor, de estudar hoje. O Senhor continue abençoando a vida de Dan, derramando sobre ele sabedoria e o capacitando para sempre fazer a tua vontade, Senhor. Obrigada, Deus, porque esse texto realmente nos faz repensar sobre isso, refletir sobre essa questão. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nós cremos que Jesus foi de fato a encarnação de Deus aqui na Terra, veio
e se entregou numa cruz em nosso lugar, porque na verdade nós é que somos os pecadores, nós é que somos dignos do castigo, não o Senhor. Então somos gratos, Senhor, pelo teu sacrifício, por tudo que o Senhor sofreu, mas não somente pela tua morte, mas também pela tua ressurreição. Porque é através, Senhor, desse teu sacrifício que nós podemos ser salvos, nós podemos ter a certeza que os nossos pecados foram perdoados por ti, Senhor, porque eles foram castigados, né, em Jesus. Ele esteve naquela cruz em nosso lugar. Mas obrigada também porque o sacrifício de Jesus nos permite ter um relacionamento contigo todos os dias. Se nós oramos, na verdade, não é somente por nós, mas nós oramos pela mediação de Jesus Cristo. Então, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor fez. Então, já que nós temos essa certeza que o Senhor perdoou os nossos pecados por meio do sacrifício de Cristo, nós também possamos nos esforçar todos os dias, Senhor, no processo de santificação, porque o Senhor nos deixou todos os meios, Senhor, de buscarmos mais a Ti. Nos deixou a Tua palavra, nós podemos orar, podemos louvar, podemos estar em comunhão com nossos irmãos, vários meios de nós buscarmos ao Senhor para vencer as tentações diariamente. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença e porque o Senhor é conosco, nos fazendo lembrar da Tua palavra e de tudo isso daqui que Jesus passou, por amor a nós, mas acima de tudo para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor abençoe cada ouvinte que está aqui acompanhando a gente e continue a nos conduzir, Senhor, em cada episódio deste programa. Muito obrigada por tudo. Eu te peço humildemente e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, ouvintes, esse foi o nosso episódio de hoje. Né? Louvamos ao Senhor por tudo que nós pudemos aprender e refletir. E já deixando aí o texto para o próximo episódio, que é Marcos, capítulo 15, dos versículos 33 ao 41. Já estamos aí caminhando para a reta final do Evangelho segundo Marcos. Então, mais uma vez, obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho aqui com a gente. Receba aí o nosso abraço e nossa gratidão. E até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
fazer viver. Lá